Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aviation Cult. Gustavo Buarques aqui novamente com vocês, hoje dando continuidade à nossa série Piloto Expatriado. Hoje é o terceiro episódio, estamos aqui com o Luiz, diretamente da China, ele diretamente da China e nós aqui no Brasil. E seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, boa noite, sei lá o que falar, mas aqui já é boa noite, bom dia para vocês aí, é um prazer estar aqui nesse canal aí novo que vocês estão criando, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceitado aí esse desafio aí de bater esse papo com a gente aí. E estamos com o Vamos. comandante Ciro também. E aí, Ciro? E aí, tudo bem? Bom dia para todo mundo, ou boa noite pro Luiz, não sei. Boa noite. Pessoal, fica conosco até o final. Hoje a gente vai desvendar um dos mitos relacionados à vida de piloto expatriado na China. Hoje o bate-papo vai ser bem enriquecedor. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Luiz, para a gente começar então, fala um pouquinho aí da sua vida profissional, onde você começou a sua carreira, enfim, se você tem alguém na aviação familiar, toda aquela conversa que a gente sempre, né, que a gente sempre inicia aí para saber o background aí do piloto. Não, bacana. Bem, eu não tenho nenhum familiar na aviação e o sonho aí de ser piloto se despertou desde quando eu era criança, não tem especificamente quando, o porquê, mas sempre me deixou curioso e acabou guiando aí minha formação acadêmica para, no futuro, se tornar um piloto. Eu acabei saindo um pouco fora do trilho, né? Eu fui trabalhar fora da aviação, trabalhei até 2011, quando, enfim, com o aquecimento do mercado aí no Brasil, as empresas voltando a contratar, aquela pulguinha atrás da orelha estava lá e, pô, falei, não, é agora. Aí eu ingressei em um dos projetos de aviação aí, que, no caso, uma empresa aí ofereceu e eu achei que era interessante. Eu abandonei minha carreira na área comercial e aí comecei a fazer meus cursos de piloto. Inicialmente, eu fiz meu piloto privado comecei em Sorocaba, depois fui para Tietê, e de lá me mudei para Itápolis, onde eu terminei aí, fiz o piloto comercial, multi FR, jet trainer, e no janeiro de 2012 eu chequei as carteiras, e esperei um pouquinho mais aí, e em agosto de 2013 eu ingressei na Azul, que foi a empresa que me deu oportunidade para entrar na aviação, e onde eu fiquei até 2016. E desde de sempre a vontade de voar fora era muito grande. Tinha isso em mente, usar, enfim, uma empresa nacional para me dar experiência, amadurecer e, posteriormente, tentar algo fora. Foi quando surgiu essa oportunidade de voar aqui na Ásia, né? China, Macau, para ser mais específico, é sul da China, né? Fica do outro lado da Bahia aqui, Great Bay, que eles chamam, entre Hong Kong e Macau. Então, surgiu essa oportunidade, comecei na empresa no final de 2016 e aqui estou até o atual momento. Então, esse é um pouco da minha trajetória aí na aviação. Uma experiência curta ainda, espero que se prolongue aí por bons anos aí, que possa aposentar como piloto, como eu sempre sonhei. Bom, muito Muito bom mesmo. bom. Ô Luiz, eu acho que inevitavelmente, né, depois desse breve relato aí profissional, a gente já teve a oportunidade de se conhecer em outros âmbitos, né, operacional, a gente tem muito amigo em comum, então a gente não pode deixar de perguntar, diante de toda essa crise sem precedentes,
como é que está a crise aí no foco, né, no focal point, que foi daí que saiu tudo isso em termos de crise Covid-19. Né? Eu sei que está todo mundo saturado, mas em todos os vídeos a gente vem perguntando isso para todo mundo ter uma real noção do que está acontecendo. Então, como que está aí a crise em termos de coronavírus e como as coisas estão desenrolando? Não, pois é, enfim, a gente está aqui no epicentro, não seria epicentro, né? A gente está mais ao sul de Wuhan, né? Passa por cima de Wuhan quando vai para os destinos ao norte da China. E para nós aqui a crise ela começou no que a gente chama no Ano Novo Chinês, que é o principal feriado aqui da China. Então, em meados aí do Ano Novo Chinês, o governo chinês decidiu fechar a cidade de Wuhan e com isso começou a cair a demanda de passageiros, muitos cancelamentos, o medo da população com relação à contaminação. E aí a empresa aqui ela começou ela manteve os voos até o final de janeiro. E a partir de fevereiro, o número de voos caiu drasticamente e vem se mantendo dessa forma até então. Não houve ainda uma recuperação ou uma expectativa a gente tem, mas não tem uma informação concreta de quando isso vai acabar, até porque envolve barreiras sanitárias entre muitos países, o que afeta diretamente os nossos clientes. Então, a gente está apreensivo e, bem, eu não sei, não sabemos exatamente o que vai acontecer. Esse mês agora, então, desde fevereiro até praticamente abril, voou-se muito pouco na empresa, voos bem esporádicos, assim, e, de acordo com o último boletim que recebeu, a ideia é, entre o dia 1º e 15 de maio, já voltar com algumas rotas, porém com voos, 2 a 3 voos por semana, e a partir do dia 16 em diante, dependendo também de como é que vai ser a demanda de passageiros e as restrições entre cada país, eles devem aumentar as frequências e, posteriormente, aí, junho, julho, tentar retomar a operação por completo. Mas, enfim, ninguém garante nada. Isso tá fora das nossas mãos, né? As empresas aéreas, não só aqui, mas mundo afora, elas estão reféns das decisões dos governos, que estão visando o bem da própria população, por isso impondo essas barreiras. Mas para a gente aqui, com relação à vida em Macau, houve, acho que do dia 1º de fevereiro até meados do dia 15, teve a quarentena em si, o lockdown. Nessa época, eu fui para o Brasil, a empresa começou a oferecer a oportunidade de tirar férias antecipadas, a gente acabou fugindo daqui, entre aspas, e depois do dia 15 em diante, começou a retomar a vida normal aqui na cidade, porém com as barreiras fechadas para o pessoal, para alguns países, ou pessoas que tinham visitado os países, áreas de risco, e está assim desde então, né? Houve aí, até depois do comecinho de março, quando a vida começou a retomar o normal aqui na Ásia, onde os países já haviam controlado a questão da contaminação, da disseminação do vírus internamente e reduzindo o número de casos, o que aconteceu foi que muita gente que tinha saído daqui para viajar para fora, fugir aqui dessas áreas de risco, começaram a voltar e muitas delas infectadas. Então, isso começou a surgir uma segunda onda, não de contaminação, mas de casos sendo importados de volta para os países aqui da Ásia, e foi quando os países aqui resolveram endurecer ainda mais a questão das barreiras sanitárias. Então, no caso de Macau, a partir do dia 18 de março, eles fecharam as fronteiras para todos os não cidadãos de Macau. Então, de 18 de março até agora, só quem é cidadão de Macau tem o direito de entrar, e ele entra aqui e vai direto para a quarentena, em um hotel especificado pelo governo,
Se ele não tiver nenhum sintoma, nada desses 14 dias, está liberado. Se não, se ele estiver contaminado, ele vai para o hospital. E durante esses 14 dias, o governo vai lá, faz testes todos os dias. Então, eles tomaram essas medidas aí, o que acabou impactando aí na volta de alguns amigos nossos aí que saíram, não saíram imediatamente em fevereiro, quando a empresa ofereceu as férias, acabou saindo depois, só que esse pessoal, quando decidiu voltar, já tinha essas barreiras, então eles estão aí, por enquanto, banidos ou impedidos de voltar para Macau no momento. E para gente que conseguiu chegar aqui antes, a vida tá na cidade em si está normal. Tá, teoricamente, quase tudo funcionando. As aulas devem voltar agora, no começo de maio. Bancos, comércio, alguns comércios que envolvem aglomeração de pessoas, eles mantêm fechado ainda, mas o restante, acesso a áreas de lazer e tudo mais continua normal. Então a gente vive aqui trancado, teoricamente, normalmente, exceto pelo fato que o trabalho em si está, enfim, quase que um eterno stand-by aqui para a gente. Bacana. Assim está sendo. A China isolou a própria China, né? A China isolou algumas províncias aí no começo e agora acabou isolando o mundo da Mas vamos falar de coisa boa, esperando que isso daí acabe, né? Chega de Covid. Pois né? A gente não aguenta. Pô, quero voar, não aguento mais folga, cara. Engraçado que a nossa Luiz, vida de piloto. Claro. Pode falar. Vida de piloto a gente vive reclamando, né? Escala, tá cansado, não sei o quê. Agora que tem folga em abundância, a gente está reclamando que não está trabalhando. Mas, enfim, se Deus quiser, vai retomar logo. Fala para nós brevemente como é que surgiu a sua vontade de querer voar aí, de ir para a China. Você escolheu aí ou foi por acaso? Como é que foi? Não, foi por acaso, assim, planejar e vir para cá, como muita gente aí que vai voar fora, pô, tem uma empresa dos sonhos, quero voar em tal lugar, Oriente Médio, Europa. No meu caso, não, pô, acabou sendo por acaso. Em abril de 2016, uma empresa aqui da Ásia foi até o Brasil fazer um roadshow, tentando atrair comandantes, copilotos para vir voar aqui. E meu cunhado, pô, viu aquele anúncio e falou, pô, vamos fazer. A gente, como aventureiro, falou, tá bom, vamos tentar. Aí a gente fez a seleção, para mim acabou não dando certo, mas para minha esposa, que também é piloto e está aqui comigo, ela passou. E aí a gente ficou com aquela, pô, e agora? Vamos, não vamos? Se a gente for agora, espero, posteriormente tento fazer de novo a seleção lá. E aí foi meio que, enfim, eu falei, não quero ir sem voar, quero pelo menos ir, estar empregado, a gente vai junto, mas deixa eu tentar achar alguma empresa ali da região que esteja contratando, porque eu não quero ficar parado. E aí, por acaso, pesquisando aí na internet, empregos afora, eu acabei encontrando essa oportunidade aqui em Macau. E aí, tanto eu quanto ela viemos fazer a seleção aqui. Os dois passaram e a gente decidiu vir para cá, na cara e na coragem, sem conhecer muita gente, apesar que existiam já pilotos brasileiros aqui, até acho que na década foi logo depois que houve a quebra da Varig no Brasil, muita gente foi voar mundo afora, e Macau foi um dos lugares que haviam bastante brasileiros. Acho que já teve grupos de até 50 pessoas voando ao mesmo tempo aqui. Isso só brasileiros. Mas nós não conhecíamos ninguém aqui. Tive contato através de um comandante amigo que indicou um colega que estava aqui voando. E por coincidência, o comandante que me indicou, foi esse amigo, ele tinha voado aqui também, me deu algumas dicas da cidade, como é que era a empresa, e aí a gente decidiu meter as caras e vir para cá. Foi bem... não foi
a empresa que eu estou procurando, eu não planejei estar aqui. Mas, graças a Deus, ocorreu de uma maneira legal, assim, tudo deu certo. E por, graças ao destino aí, a gente está aqui feliz da vida, graças a Deus. Bom demais. Ô, Luiz, mas vocês não conheciam um lugar, né, interessante, igual você ressaltou, e tipo assim, vocês fizeram por um espírito aventureiro, mas ainda assim, eu sei, conhecendo vocês como vocês são, levam sempre a sério qualquer coisa que vocês se propõem a fazer, são super estudiosos, você, Elisa. Como é que vocês se prepararam para a seleção? Foi rápido? Porque a gente sabe que os screenings ao longo do mundo aí, cada um segue uma sequência. Me parece, me corrija se eu estiver errado, que os screenings nas empresas da Ásia são mais rápidos em algumas. Por exemplo, já teve casos da Hong Kong Express fazer um screening em um dia e a pessoa receber o resultado, se passou ou não, no mesmo dia. Como é que foi para vocês e como vocês se prepararam? Sim, isso realmente você tem razão. Os screenings mudam de empresa para empresa e aqui na Ásia eles não vou dizer que são simples, mas eles são mais diretos e objetivos. Os screenings, em média aqui, tanto em Macau quanto em Hong Kong, Taiwan é bem parecido, são screenings que tem, em média, são 4 etapas. Então, a primeira que seria a preenchimento de alguns formulários e fazer um teste psicotécnico, depois uma prova técnica sobre, no caso, perguntas em geral, aviação em geral, né? Então, no caso, perguntas sobre, enfim, ATPL, que a gente fala, né? Conhecimentos de linha aérea. E a terceira etapa é o simulador e, por fim, o exame médico, todas elas eliminatórias. Então, o screening acontece de forma bem rápida. Aqui, no meu caso, levou 3 dias. E durante todo esse processo, eles estão avaliando seu inglês, sua desenvoltura, sua personalidade. E aí, ao final no caso, no quarto dia, você tem a resposta sim ou não. Então, é mais simples, não é tão complexo como outros aí, mundo afora, Oriente Médio, aí, que para nós brasileiros é uma das maiores referências. A gente sabe que os processos seletivos lá são mais complexos. E aí, como nós sabendo que os screens eram mais um dia simples, né, mais tranquilos aqui, a nossa preparação inicialmente foi, como a gente sabia que o equipamento aqui era o Airbus, a gente procurou uma escola aí no Brasil, fez algumas sessões de FTD para se ambientar com o equipamento, que para nós seria um equipamento novo, apesar de você estar aplicando para uma vaga de non-type rated, mas é bom até causar uma impressão de que você conhece o equipamento que você está almejando. Então, a gente fez isso aí no Brasil, antes de vir para cá. E fora isso, não tem nenhum site como Latest Pilot Jobs, que você tem material específico para certas empresas. Para nós aqui não tinha nada, foi estudar conhecimentos em gerais de aviação, linha aérea, em inglês bastante, que para mim especificamente foi um dos maiores desafios. E a empresa fornece o que ela vai cobrar no simulador. E a gente foi estudando as cartas ali, somando tudo isso, a gente arrumou a mala e veio para cá. E a gente foi até aí desde então, né? Foi até engraçado a viagem aí, porque, enfim, a gente planejou sair do Brasil e até os Estados Unidos, fazer uma conexão para Hong Kong, para vir fazer a seleção aqui em Macau. Pelo fato que era um casal, né, então a empresa fornece, durante o processo seletivo, 3 diárias de hotéis para cada candidato, e a gente ia usar um quarto só, a gente perguntou se eles não queriam oferecer para a gente 6 diárias para nós, que a gente ia usar um quarto só, que nossa intenção era conhecer Macau, aqui a região, e feito isso, a empresa deu ok, a gente planejou sair do Brasil, fazer essa escala nos Estados Unidos e vir
vir para Hong Kong. Hong Kong, você pega um ferry boat, atravessa, está em Macau. Então, tudo era para ter sido dessa forma, né? Ficar aqui alguns dias, conhecer. Só que, como a gente estava viajando de benefício aí, aconteceu que nos Estados Unidos, na conexão, acho que um voo de uma empresa de Hong Kong cancelou. Eles alojaram alguns passageiros na empresa que a gente estava voando. E, resumindo, a gente perdeu o voo lá. Tivemos que, de Chicago, que era o nosso ponto de transferência nos Estados Unidos, voar para Estocolmo para Hong Kong, e aí nossa mala, que tinha sido ido para a pista lá para embarcar como stand-by, geralmente são as últimas a embarcar, né? Ela acabou ficando lá em Chicago. A gente chegou em Hong Kong depois de 3 dias, só com uma briefcase cada um, com uma troca de roupa, sem tomar banho, sem nada. Foi exaustivo, hein? Então, eu tô rindo disso aí, sabe por quê? Eu vou falar que vai sair um filme disso aí, é o estilo Náufrago, né? Você já pode escrever um livro, já conhecer o mundo, der a volta, só para chegar em Macau. Não, vida de expatriado. Vida de stand-by. Vida de stand-by, é assim. Não, e aí tem mais um detalhe que, pô, se você conhece alguém do lugar que você está indo, pô, o cara vai te receber, vai te ajudar. Aí a gente chegou em Macau, num domingo, a seleção começava na terça-feira, então a gente chegou domingo à tarde aqui, cansado, a gente, pô, segunda-feira tem um dia, vamos fazer compra, né? Comprar roupa, tentar comprar. Só que a gente, pela primeira impressão que a gente teve de Macau, a gente falou, putz, a gente não vai achar roupa aqui, Macau parece um lugar estranho. Aí a gente falou, não, vamos para Hong Kong. Aí pegamos o ferry, voltamos para Hong Kong, para tentar achar roupa, só que o modelito dos asiáticos aqui é um pouco diferente, o corpo é totalmente diferente do nosso biotipo aí no Brasil. Então, resumindo, eu consegui achar roupa para mim, calça, uma camisa, a esposa não conseguiu achar nada, comprou uma camiseta polo, e aí, pô, terminada essa jornada em Hong Kong, a gente recebe um aviso, acho que no final da tarde, lá da segunda-feira, que o ferry ia fechar às 8, porque tinha um taifun se aproximando de Macau e Hong Kong. Aí teve que sair correndo, voltar para Macau. Aí no dia seguinte, terça pela manhã, a empresa nos informou que eles colocaram sinal 8, que é uma classificação para proximidade que o olho do taifun, o furacão, o hurricane, como queira chamar, tá de Macau ou de Hong Kong. Então isso suspendeu a seleção. Aí ficou no hotel pela manhã, mas aí na hora do almoço eles ligaram de volta, ó, o governo suspendeu, vem para cá, faz a seleção. Aí a gente chegou lá, pô. Geralmente você quer ir com uma seleção, bem vestido, uma roupa social. A gente chegou lá de praticamente calça jeans, tênis, camiseta polo. A gente contou a história e o pessoal deu risada, né? Quase não acreditou, mas foi essa a nossa aventura para chegar aqui em Macau. Antes de dar continuidade, a minha pergunta é relacionada a isso daí, mas dá uma pausa aí e só fala pra gente, antes da gente dar continuidade, do exame médico. Dizem que o exame médico aí é uma pauleira mesmo, né? Totalmente diferente do Brasil, dos Estados Unidos. O de Macau em específico, ele não é tão rigoroso quanto o da China Mainland, que é onde, enfim, todo mundo tem o conhecimento. Aqui em Macau ele é bem até próximo do que a gente faz aí no Brasil, um exame inicial. Ele dura no caso foram 2 dias, né, para mim. E consiste daqueles testes que a gente faz aí, o ergométrico, o eletroencefalograma, eletrocardiograma, reflexo, exame de sangue, passa pelo otorrino. Psicólogo. Também, que foi isso que eu nunca tinha feito na minha vida, eles fizeram aqui, foi dilatar a pupila. Então você vai pro hospital lá, se o cara tá sozinho, ferrou, porque eles dilatam a pupila para fazer um exame
e depois você fica 2 a 3 horas sem conseguir enxergar nada. Então, se estiver sozinho, você está perdido. Mas é para avaliar seu IFR, né? Ver se é bom de IFR. Total, para ver se o sinal de GPS está funcionando. Porque, Consciência situacional. então, foi mais simples do que a gente sabe aí, que são os exames médicos na China, onde, eu não sei se eu estou enganado ou não, mas acho que a cada 6 meses, dependendo da idade, a pessoa tem que estar lá, e aquela bateria de exames, tomografia, ressonância, etc. Então, aqui em Macau é mais tranquilo. Porém, eles são meio chatos com relação à questão dos limites, das tolerâncias. Então, os dados dos exames que a gente faz no Brasil e os limites para valores de resultados de exame, aqui são um pouco diferentes. Que no Brasil, alguns são considerados normais, aqui os valores são um pouco mais restritivos. Aí, o que pode acontecer é eles te pedirem algum follow-up, eles vão te falar, você está com essa taxa aqui, é normal. Então, vem daqui um mês, faz de novo esse exame específico, você volta, faz, aí, e se eles verem que está ok, está liberado aí. A validade médica de 1 ano também para a gente aqui. Assim interessante que te mantém saudável, né, em teoria. Pô, isso aqui tá errado, aí você tem que trabalhar em cima, aí você vai lá, volta, enfim. É uma coisa, né, progressiva, digamos, né? Não só para aviação, né? Isso é legal, ajuda a nos manter atualizados aí, saber como é que está a nossa saúde e força-nos a tomar alguns cuidados e manter a saúde mental, e não só mental, mas a saúde do corpo em dia. Luiz, voltando lá então ao assunto anterior, que você estava falando da cidade e tal, conta pra gente como que é o nativo, como que é o relacionamento com as pessoas, a cidade, por Macau não ser um território da China, como que é essa parte geopolítica? Existe uma discriminação entre as pessoas que moram na China e entre as pessoas que moram em Macau, ou o inverso? Como é que funciona isso? Como eu disse, a primeira impressão que a gente teve de Macau, até porque talvez a gente estava cansado, não foi das melhores. A gente achou, pô, mas que lugar sujo, feio. Mas depois, quando a gente voltou em definitivo, a experiência que a gente tem até agora com tanto os macaenses aqui, que são os chineses que foram criados com a cultura portuguesa, né, que era o governo para o qual fazia parte Macau antes de ser retomado pela China em 99. Então, o pessoal aqui é um pessoal bem simples, bem receptivo, eles são extremamente simpáticos, assim. Eles têm a cultura deles, assim, por exemplo, que a gente gosta de alguns hábitos de higiene que para a gente é considerado errado, para eles é normal. Então, mas são certas características que cada cultura tem que, ao meu ver, deve ser respeitadas. Mas são pessoas muito boas, extremamente prestativas, confiáveis. Aqui em Macau, em específico, pelo fato de eles falarem o cantonês, que é a língua de Cantão, aqui da região sul da China. O português é uma das línguas oficiais do país, porém muito pouco falada, talvez até mesmo pelo fato de ter sido retomado para a China, o território de Macau. Então, Portugal deixou de ter uma influência que tinha no passado. E o inglês também é uma língua oficial, porém muito pouco falada, principalmente com as pessoas mais antigas, né? Os jovens aqui já são totalmente diferentes, eles têm a cabeça bem mais aberta, falam inglês, o mandarim ou o próprio cantonês, português muito pouco, mas eu não tenho nada de que falar assim ou reclamar do choque do convívio macaense em si, assim, pessoas muito, muito boas. E eu não vejo assim algum preconceito por parte deles com os chineses, assim. Eles têm um relacionamento normal, até porque hoje em dia já tem muito chinês morando aqui, ou pessoas que
trabalham em Macau, mas moram aqui em Zhuhai, que é onde faz fronteira com a China. Então, no dia a dia aqui, é até difícil saber quem é chinês e quem é macaense. Talvez depois de um certo tempo você consegue pegar a língua, assim, porque são duas, seria, são bem similares, porém, depois que você aprende um pouco assim, você consegue ver na maneira deles falarem que, esse aqui está falando cantonês, outro está falando mandarim. Mas são pessoas assim que não há problema algum em se Pô, conviver de dia e trabalhar. ô Luiz, agora uma questão. A gente sabe que por questões políticas a China ainda é um país muito fechado e algumas outras políticas classificam como um controle de Estado muito forte, né? A característica é que o Estado tem um controle assim mais do que a gente está acostumado em relação à vida do cidadão. No âmbito de internet, tudo é controlado. Como é que é isso aí? Realmente é isso? Você vê Olha, a interferência política na vida do cotidiano do cidadão, assim, ou não? não, no nosso dia a dia aqui não, até porque o processo é um processo de transição que foi acordado entre o governo português e o governo chinês para a devolução de Macau para o domínio chinês. E é um processo que vai levar no total 50 anos. Isso começou em 99, 2019 completou 20 anos e é algo progressivo assim. Então, até o momento, a gente sabe que o governo aqui sofre total influência de Beijing, lá do Partido Comunista, do governo chinês, porém isso não afeta o nosso dia a dia. Então, no dia a dia, a gente não tem, você vê, principalmente controle de acesso à internet ou a meios de comunicação, isso não acontece. A gente tem total liberdade aqui dentro do país para ir e vir, falar, fazer o que quiser. Então, isso talvez seja até algo que, enfim, falando um pouco mais pelo lado político, eu não sei se isso depois, lá para frente, quando tentar ver essa maior influência nesse tipo de serviço e acesso à população, talvez isso possa ser um problema aí, que eu acho que é o que aconteceu aqui ao lado, no caso de Hong Kong, né? São pessoas que foram criadas e educadas de uma maneira diferente, uma cultura aberta, democrática e tudo mais, passar por um regime não ditatorial, mas é um comunismo, socialismo, como é que fala? Mais aberto. Capitalista. Então, por enquanto, é normal. A gente até fala que Macau é a parque de diversões da China, né? Porque aqui em Macau, quem vem para cá, os chineses têm livre acesso à bebida, jogo, que Macau, o que gera, enfim, a economia de Macau gira em torno dos hotéis e do jogo, né? Os cassinos. Então, o chinês aqui ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser. E é interessante a gente, agora me dirigindo a quem está nos assistindo, por isso que a gente escolheu falar sobre Macau, apesar da gente fazer um outro episódio Expatriados China, porque conforme o Luiz tem apresentado para a gente, a realidade tanto operacional quanto cultural de Macau é um pouco alheia à realidade da China. Então a gente quis mostrar essa outra realidade dentro da realidade do território chinês, né? Boa. Mas a gente vai ter a oportunidade de voltar no final do vídeo, falar um pouco mais sobre a diversidade cultural, sobre os costumes, que é um assunto muito interessante, né? Então a gente vai entrar no âmbito operacional e depois a gente volta, né, Gustavo? E Isso aí. fala sobre esses aspectos que são interessantes e são fatores decisivos na escolha de qualquer pessoa. Até mesmo para a gente não fugir do foco, né, do vídeo, né? Assim, então, é interessante depois, cada país, cada empresa, diria, cada país tem sua cultura aeronáutica. Então, o que a realidade para a gente aqui não é diferente em China Mainland, Hong Kong, Japão, Coreia. Então, é bom, acho que ter ligado depois, se conseguirem ter acesso e entrevistar cada um desses, enfim, pilotos em cada um desses países. Com característica diferente, né?
Isso tá, enfim, é uma informação extremamente rica para quem pretende depois sair, e no nosso caso, sair às cegas, né, sem saber como é que é. Então é bom você puder sair do Brasil já avisado que você vai encontrar pela frente, acaba te ajudando aí a evitar até mesmo de sair, né? Muita gente sai sem saber, aí vem, se decepciona, às vezes perdeu o emprego lá, não tem a opção de voltar. Então, quando você já tem acesso a essa informação, sabe como é que funciona, você já consegue formar uma ideia e te ajudar a decidir. Vale a pena sair ou não, para onde eu quero ir, esse lugar é melhor, aquele. Então, é legal ter essas informações e graças a esse, ao canal de vocês e outros também que debatem aí fóruns de aviação, isso já ajuda muito os nossos pilotos a pensar numa carreira fora do nosso país. Então, como é que foi o treinamento inicial aí? A parte de ground school, simulador, treinamento em rota, é diferente do Brasil? Como é que foi aí essa transição para vocês? Assim, essa é bem diferente, é até legal de falar, mas a gente chegou em Macau no final de 2016 e a gente chegou aqui e 3 dias depois a gente foi para Beijing fazer o treinamento inicial na Airbus lá em Beijing. Então ficamos um mês lá, fizemos o curso completo do avião, assim como a gente faz no Brasil. Fizemos o ground training da Airbus e depois o simulador. Terminado essa etapa lá em Beijing, no final de janeiro, retornamos a Macau. E aqui em Macau, para que a gente pudesse finalizar o treinamento da Airbus, é requerido o que eles chamam de base flight. Talvez no Brasil, lá atrás, houvesse isso, quando você não tinha simulador disponível, onde, no meu caso, foram eu e mais 3 pilotos, alunos, com um instrutor da Airbus e um outro instrutor aqui da. A gente simplesmente ficou fazendo TGL com Airbus, né? Touch and go, toque arremetida com Airbus aqui em Macau. Cada um, no nosso caso, que a gente já tinha experiência em jato, então eram necessários 4 pousos e 4 decolagens. Então é algo engraçado, porque foge da nossa realidade aí da aviação no Brasil, onde a gente está sempre querendo eficiência, redução de custo, redução de custo de treinamento. Aqui a gente praticamente gastou 10 toneladas de combustível fazendo toque arremetida no Airbus vazio, coisa que não acontece mundo afora, muito menos no Brasil, né? E depois desse base flight, a gente começou o ground training fizemos o DOBA deles aqui, levou 45 dias. E terminado o DOBA, a gente fez novamente aqui em Macau. Eles têm Então você vem para Macau no type, você faz o type fora de Macau, porque Macau não tem simulador, a empresa não tem isso, então ela contrata de fora, faz o type lá, vem para cá, aí a autoridade aqui convalida o type que você tira fora aqui de Macau, e aí tem um curso de qualificação para quem já tem o type, porém nunca voa aqui. Então, a gente fez novamente FTD, foi para o simulador de novo, agora já com instrutores, já seguindo o SOP. E no final de abril, a gente fez o cheque de simulador aqui Então, o treinamento começou no dia 11 de dezembro, no dia 8 de abril a gente estava qualificado a voar aqui em Macau. Aí depois disso a gente começou o treinamento em rota, que durou aí de maio até meados de julho, quando a gente finalmente chegou em rota, estava solo e estava disponível para parte de operações de voo, para fazer parte do quadro de pilotos da Macau. Então foi um treinamento longo, diferente do que a gente tem aí no Brasil e talvez no mundo afora, que são treinamentos mais rápidos, principalmente quando você não é type no tipo.
em média, 3 a 4 meses, o cara já está release em rota. Já aqui não, o programa de treinamento deles é um pouco mais extenso, porém, se você, para quem gosta, e você acaba aproveitando e, pô, você faz praticamente dois cursos aí do avião em um treinamento aqui da Air Macau. E, bem, tirando a questão que o treinamento foi um pouco extenso, mas no restante, eu posso dizer, SOP, pô, assim como a gente hoje em dia usa aí no Brasil, ou qualquer empresa fora usa, então não teve dificuldade nenhuma para a gente a questão da padronização, CRM, a questão de linha aérea, as características que a gente tem lá no Brasil, a gente trouxe para cá e usou aqui, fomos até... Legal. A gente já sai do Brasil hoje bem preparado para voar em qualquer lugar do mundo. Aí o que mais foi a parte mais desafiadora, principalmente no meu caso, foi a questão do idioma, né? O que eu vou fazer? Vou voar fora, vou lidar com pessoas do mundo inteiro, falar inglês no dia a dia, voando. Então, isso daí foi a parte mais desafiadora para mim, mas você vê que depois isso entra no sangue e não tem diferença nenhuma. Eu acho mais complexo a gente voar aí no Brasil, fazer um Sinop da vida, do que operar aqui na Ásia, aqui nos principais aeroportos aí do mundo. Então, aqui acho que é muito mais fácil do que a nossa realidade aí no Brasil. Tem mais infraestrutura, né, e tudo mais. Praticamente ILS, todos os aeroportos têm ILS. Então, tirando isso, a gente faz um localizador aqui de vez em quando, que a pista de Macau, uma das cabeceiras, ela tem uma particularidade, pelo fato do próprio a localização de Macau, onde ela está. Macau, Macau, a cidade em si, a gente está localizado entre quase os 3 maiores aeroportos aqui da Ásia, que é o aeroporto de Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong. Então, é um espaço aéreo extremamente complicado, que você fala com controladores Hong Kong, chineses ali em Shenzhen e Guangzhou. Então, uma das pistas aqui tem um procedimento de aproximação, um localizer deslocado. Então, é quando a gente faz um procedimento que não seja ILS. Tirando isso, é ILS praticamente o tempo inteiro. Entendi. O Luiz, e assim, em termos de treinamento, aí Macau tem muita estrangeira, a grande maioria é estrangeira, né, que voa aí. Então, vocês tiveram instrução mais com estrangeiro, provavelmente brasileiro, né, não a autoridade chinesa em si, o CAC, né, porque em outras empresas a maioria dos instrutores são chineses, né. Como é que é a realidade aí em Macau? Tanto instrução de rota quanto instrução de simulador. Rapidão, pode voar com... Se você deve voar só com estrangeiro, você pode voar... Você tem que voar só com local ou pode voar com estrangeiro? Aqui em Macau não tem esse tipo de limitação, a restrição. Pelo fato da Air Macau, o quadro de pilotos dela é formado por pilotos, acho que hoje em dia somos em 34, 36 nacionalidades. Então, você tem os locais, a gente fala os macaenses e os chineses, representar cerca de 10 a 15% do quadro. O restante são todos de Europa, América Latina, América do Norte, tem o pessoal aqui de Indonésia, Austrália, Nova Zelândia. Então, como você falou, o quadro de instrutores aqui tem brasileiros, portugueses, chineses, tem australianos, então a gente teve instrução e se relacionou aí com esse pessoal desde o momento que a gente entrou aqui em Macau. Exceto no caso do treinamento, né, lá em Beijing, que é treinamento à parte, onde a gente teve um instrutor italiano, mas aqui em Macau você voa com qualquer nacionalidade, não tem restrição nenhuma. Você pode voamos às vezes com brasileiro, português, Examinador também. Os examinadores também. Praticamente do quadro de instrutores aqui, acho que hoje eles recentemente estão formando uma turma nova de instrutores.
que acho que no total tem uns 20 instrutores, e desses 20, 10 são examinadores que voam lá em Macau e representam a autoridade aeronáutica aqui, que chama ACM. Acho que dos 10, que esses 2 examinadores são 3 chineses, tem uns 3 portugueses, são acho que 4 brasileiros, aí são 2 australianos, tem um inglês, e eu acho que tem um holandês. Entendi. O mix aqui de nacionalidades é bem interessante, são diversas culturas. Enfim, a gente se dá muito bem com o pessoal, assim, não tem muito problema. Como que é a natureza dos voos aí? É bate e volta, tem voo longo, voo curto? Como é que funciona isso daí? E qual que é o voo que o destino que você mais gosta de fazer? Tá. Por quê, Bem, né? os voos... E por Se quê? tem, né? Oi? Só complementando a pergunta do Gustavo, ele perguntou a natureza dos voos, né? O destino que você mais gosta, e eu quero saber o porquê, né? Se tem alguma coisa específica em nível de operação, tal. Aí ele responde assim, Então, bem, os voos nossos aqui, a escala, enfim, falar da escala primeiro. A escala nossa consiste basicamente de voos bate e volta. Então, são em média aí 5 voos. A gente trabalha aqui, depende da escala que você escolhe, mas a escala normal trabalha 5 dias, folga 2, mais 5, folga 2. Desses 5 dias que você está voando, um dia você pernoita fora, o resto você está saindo de Macau e retornando para Macau. Então é puramente 90% bate e volta. E a duração média dos voos aqui é em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Então são voos um pouco longos, assim. A gente, mesmo dentro da China, a gente tem poucos voos curtos, assim, duração 1, 2, 3 voos que são mais curtos, o restante, mesmo China, é 2 horas, 2 horas e meia, e os destinos como Tailândia, Taiwan, Japão, Coreia, aí são voos de 3 horas ou mais. E, bem, dos destinos que eu mais gosto, para ser sincero, assim, eu gosto de voar muito para o Japão. E por quê? Japão, Taiwan também é bom, mas o Japão enfim, operacionalmente eles são muito eficientes, assim, então são voos que ocorrem de maneira lisa, assim, você chega, não tem atraso, não tem nada, o ATC você decola, os caras te encurtam no ProDireta, já autorizam subir para o nível de cruzeiro, então você acaba, depois de um certo tempo, apreciando esse tipo de voo. Enfim, depois eu posso contar o porquê, mas o destino que eu gosto hoje, sim, Naritas é um dos meus destinos, é meu destino predileto. Legal, legal. E a nível de operação, Luiz, qual a diferença das operações aí? Que eu falo assim, você tem muito mais elementos. A gente fez essa pergunta para todos os nossos entrevistados, né? Mas a nível de operação, o que tem de diferente? O que você achou mais impactante? O que você achou mais diferente? Olha, o que é mais impactante aqui para a gente, ainda mais voando aí no Brasil, é a questão do ATC, né? O controle aéreo aqui na China é complicado, o espaço aéreo é muito complexo, não por falta de espaço tem muito, porém o espaço destinado à aviação comercial é bem restrito. E tem mais o agravante de você voar aqui na China, eles usam a altimetria, eles usam metros ao invés de pés, que é o que é usado no mundo afora. Então, isso acaba adicionando mais uma complexidade para os voos que são feitos para a China. E aí você mistura espaço aéreo apertado, cheio de restrições, muito avião ali, algumas altitudes níveis em metro, então você tem que converter na hora para colocar a altitude, porque a gente no avião, se até alguns aviões você tem a opção acho, de metros,
mas você não consegue ajustar em metros o nível, então a gente trabalha em pés, então você tem que ficar convertendo, eles falam demais às vezes, porque eles estão falando em inglês e chinês, então isso acaba deixando bem complexa muitas vezes a operação, que Complexa e confusa, né? é confusa, né? Porque, enfim, tem um problema grave aqui, grave não, mas uma dos principais ocorrências aqui que tem-se é a questão de level burst. Então, muita gente escuta um nível, seta outro, o cara varou a altitude, aí isso é algo extremamente gravíssimo, principalmente para o CAC. Então, ele vai informar a empresa, vai querer saber o que se trata, a empresa tem que responder ao CAC, e os CEOs, as diretorias também vão encher o saco, porque na China, muitas vezes, dependendo da ocorrência que você tiver, eles podem te impor restrições em um aeroporto, por exemplo, você não ter acesso às pontes de embarque, o cara te deixa operando só na remota. Então, isso aí é algo que a gente sabe a causa, a questão da altimetria em metros, mas a gente sabe que isso nunca vai ser corrigido, então tem que tomar muito cuidado quando se voa no espaço aéreo chinês. Tá, em termos práticos aí, então, você puxando o exemplo que você citou aí, né, do voo que você gosta de fazer, né, para o Japão. Então, você sai em metros, chega no Japão em nível de voo, em pés depois, né, e decola, pés, nível de voo, em pés, depois metros novamente voltando para a China, é isso? Na verdade, Macau, a gente trabalha com pés aqui. Então, você decola em Macau, Hong Kong, trabalha com pés, normal, não tem problema nenhum. Só que quando você entra no espaço aéreo chinês, você tem que ir para o nível em metros. Então, para a gente aqui, quando faz um voo para o Japão, o tempo inteiro, não tem que usar tabela, nada para converter. Mas quando é um voo para a China ou algum voo que a gente sobrevoa o espaço aéreo chinês, você tem que transferir ali para metros, voar em metros, depois quando você sai do espaço aéreo, você volta para pés, e assim vai o tempo inteiro. Ah, entendi. Então, quando ocorre aquela transferência de comunicação, né, que você conversa, né, com o centro de controle de tráfego, ele vai responder para você e vai te responder em metros. Se você estava em pés, aí você só vai cotejar em metros e ajustar ali com a tabela, é isso? Sim, geralmente o que acontece aqui, a gente sai de Macau para ir para a China, quando a gente é transferido para o controle chinês, eles sabem que a gente está voando um nível em pés. Então, por exemplo, 330. Quando a gente entra no espaço aéreo chinês, ele já paga já autorizado subir para o nível 10.100 metros. A gente vai e converte ao nível 331. Então, ele já sabe o nível que você está ali. Então, essa coordenação entre os diferentes ATCs e a aeronave é até que bem feita. O grande problema e o que gera muita confusão é que, às vezes, principalmente quando você está com espaço aéreo congestionado, mau tempo, é que o controle está dando muita instrução ali num curto espaço de tempo. Isso pode, às vezes, eles tentam falar muito rápido, que é ruim, né? Então, isso pode te levar a você escutar um nível errado. Bem, acho que o que é mais diferente em termos operacionais é isso, a questão dos metros. De resto, como eu disse, é fácil porque todas as pistas têm LS, os aeroportos que a gente opera são aeroportos com mais de uma pista, às vezes 3, 4, que é o caso agora do novo aeroporto de Beijing, lá, Daixing. Então, são 4 pistas, todos têm ILS, então é fácil, é só mesmo, acho que a maior complexidade aí é a questão do espaço aéreo chinês, o ATC, a fraseologia e a questão do altimetria em metro. Ô Luiz, então agora só para a gente desmistificar algo que fica, né? Que a gente sempre tem curiosidade, a gente já escutou falar bastante, você sabe que na aviação existem uns mitos que a gente tem de desmistificar ou ratificá-lo, né?
A gente já escutou bastante sobre o espaço aéreo chinês, que ele é militarizado e que você tem muito pouca autonomia de desvios ou qualquer outra coisa. Isso é uma realidade? Os amigos falam que você fica no ponto de espera muito tempo, 2 horas, à mercê do, da autorização de controle de tráfego aéreo. Inclusive, falam que o planejamento de combustível ele é bem generoso, né? Porque você está exposto a essas nuances do espaço aéreo chinês. Em termos de desvio e tudo isso que eu comentei, é uma realidade? Olha, para alguns assuntos que você mencionou aí, sim, é real, mas vamos começar com a parte de desvio. O espaço aéreo, como eu disse, ele é bem restrito aqui, então existem alguns corredores que a gente voa e você só consegue desviar dentro daquele corredor ali, dentro daquela aerovia ali. Você tem o eixo da aerovia e ali um offset ali de 20, 30 milhas para cada lado. Então, o controle geralmente te autoriza a voar dentro desses corredores. Então, muitas vezes, se você não planejar com antecedência, o que pode acontecer é que você vai chegar próximo da formação, vai pedir o desvio, o cara não vai te autorizar. E aí, o que pode se fazer, se o cara não te autoriza, pode declarar um PAN-PAN e você faz o desvio por conta e risco. Isso aí já aconteceram em diversos casos aí. Então, para a gente aqui, a gente tem a gente faria isso caso acontecesse, né? Mas eu acho que recentemente eles têm melhorado bastante, principalmente acho que com a implementação de radares meteorológicos e tudo mais. Então, o controle, muitas vezes aqui, eles já redirecionam a aerovia para um espaço aéreo que não tenha tantas formações. Então, isso tem ajudado muito. Ou já aconteceu aqui, voando para Bangkok, onde na nossa rota tinha formações bem grandes, assim, extensas, e o controle mesmo ele deu a proa para a gente, sem pedido, uma aeronave X, curva esquerda, proa tal, e depois de um determinado tempo, antes que a gente pedisse para reassumir a nossa rota, ele já autorizado curvar à direita e reinterceptar a rota no waypoint X. Então, acho que melhorou muito a questão de voar em espaço aéreo chinês com mau tempo, mas se acontecer precisou, declara PAN-PAN, faz o desvio, não tem como você entrar em formação, dependendo dela, com a aeronave. Acho que até tem um mito aí, não sei se também isso é verdade, no 747 da... Quase dizem que deu PT porque entrou no meio de CD. Então, a questão do desvio é verdade em partes, porém você tem como contornar essa situação. Já a questão de atrasos e taxi-in, taxi-out, isso realmente acontece. Já aconteceu comigo, a gente em Macau para Beijing estava com mau tempo, a gente remeteu até uma cidade próxima, pousamos e abastecemos, depois de uma hora, 2 horas que a gente tinha pousado, eles autorizaram o acionamento e taxiar. A gente chegou no ponto de espera, a aeronave, o controle falou, Macau, autorizado a ingressar na pista e taxiar de volta para o gate, porque você perdeu o slot de decolagem. Então, aqui trabalha-se muito com os slots. Cada aeroporto tem um número de slots X por hora, e, dependendo, os principais aeroportos têm direito a mais slots, os menores têm menos slots. Então, se por algum evento seu slot que estava autorizado, horário X, você perder, você vai voltar para o gate. Então, para que você, às vezes, não tenha que voltar e reabastecer, a gente está sempre voando com bastante combustível. Comparado com o que a gente tem no Brasil, onde você vai com um mínimo fio, aqui, dependendo do destino, eu já cheguei a pousar em aeroportos aí com 11 toneladas no tanque. Então, o planejamento por parte de combustível aqui, eles acabam sendo bem generosos, justamente para que, enfim, te dê mais margem aí
poder esperar no taxiway, que não tinha acionado, antes de ter que retornar, reabastecer, isso te gera perder novamente o slot que você poderia ter conseguido. Então, isso realmente acontece, enfim, mas é parte da aviação deles aqui, a gente já está acostumado. Isso daí, por exemplo, aqui mesmo em Macau, às vezes é diferente no Brasil, você está pronto, pede acionamento, o ATC já te autoriza e você sai. Aqui não, aqui você informa pronto, ele vai checar o slot com o controle aqui de Hong Kong, do Zhuhai. Se tiver mau tempo, eles vão no espaçamento, uma distância maior entre um avião e outro, e isso vai te afetando o seu horário de decolagem. Então, isso te impacta em planejamento de combustível, regulamentação, passageiros se estão já embarcados ou não. E pode acontecer, agora nem tanto, porque, como eu disse, tem melhorado um pouco a questão do espaço aéreo aqui, principalmente nessa região, mas no ano que a gente chegou aqui, em 2017, que a gente já estava voando, já chegou a ter casos aqui de voos com 8, 9, 10 horas de atraso, e isso era até que para algumas rotas, principalmente dependendo do horário da chuva e tudo mais. Então, os mitos aí, alguns nem tanto. Mas eles Entendi. Oi. Oi. Luiz, tá escutando? Cicla Vamos lá. o seu microfone, Luiz. Aí, fala agora. Oi. Aí, melhorou. Vamos lá, então. Na introdução do vídeo, eu mencionei lá sobre um mito, né? Um dos mitos aí acerca de você voar na China, né? Então, eu queria que você falasse pra gente aí sobre esse mito, desvendasse isso daí de uma forma aí para que as pessoas, né, tenham esse conhecimento, até mesmo porque a gente já escutou muito vários pilotos falando em rodas assim de bate-papo, tomando café, informações que, mesmo não estando na China, mas estando em contato com pilotos que estão na China, igual você e a sua esposa e o seu cunhado, a gente sabe que é mito, né? Que é uma mentira. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí e fala também como é que funciona aí o plano de carreira aí na empresa que você voa, né? Nas empresas aí da região. Beleza. Bem, como eu falei, trabalho e vivo é uma realidade diferente da China, mainland, Beijing, Xangai, Chengdu, Kunming, Tianjin, que são acho que as principais bases aí que muitos pilotos brasileiros vêm tentar a vida aqui na China. Então, a gente, comparado com a questão, com o estilo de vida, estilo de trabalho, empresa, entre Macau e essas demais localidades, a gente está numa situação até que mais confortável. Aqui em Macau, a questão de voar aqui é bem, bem tranquilo, e acho que não só aqui, a gente sai do Brasil aí com receio de voar fora, idioma, cultura, mas posso dizer que, no meu caso, eu acho que foi super tranquilo, dá para tirar tirar de letra, o que você faz na aviação aí no Brasil, você vai fazer aqui, às vezes tem certas particularidades, cultura de cada um, de um instrutor, de uma empresa, mas aqui em específico dá para tirar de letra, acaba sendo bem agradável trabalhar aqui, morar aqui, comparado com China, que é o que a gente escuta aí no Brasil, que muita gente adora, muita gente odeia. Então, Macau, que é o meu caso, eu não tenho nada assim para reclamar. Tem algumas coisas que concordo ou não, mas essa divergência de opiniões, isso é normal, não dá para... Não existe emprego perfeito ou lugar perfeito. Tudo tem seus prós e contras. Muita gente fala, tem que analisar o pacote, né? E para a gente aqui o pacote é legal e a gente acha interessante continuar aqui trabalhando
e seguir carreira aqui. Como você perguntou, o plano de carreira aqui, é, não existe um plano de carreira formado como existe em outras empresas, mas basicamente aqui você entra, aqui eles contratam comandante e copiloto, mas no meu caso, como eu entrei aqui como primeiro oficial, você entra, treinamento, e pela política da empresa, eles exigem um número, são 4.000 horas totais, 2 anos de release, e o ATPL, né, para ser considerado elegível à promoção. E aí, como a rotatividade aqui, a empresa estava expandindo, estava crescendo bastante, então o tempo médio para sair comandante aqui era em torno de 3 anos, 3 anos e meio, isso estava até antes da crise. Então, é mais ou menos assim que funciona a progressão de carreira aqui. O que é bom, que eu não fazia ideia que funcionava dessa forma aqui, a questão da promoção ser tão rápida, porém, a gente acabou tendo essa sorte, ela acontece e funciona. Então, isso daí é um diferencial que acho que muita gente sai do país, pô, mas eu não quero sair para ser comandante por 7, 8 anos, eu quero ser promovido, o que eu vou fazer? Então, o que eu posso dizer é que Macau é uma opção. Acho que o tempo de promoção, até antes da crise, estava bem curto, assim. E eles precisam, eles promovem, ponto final. Bacana. Isso aí já é mais um elemento que a gente vê aí que é diferente da China mesmo, né? A China, o estrangeiro ele voa só com local, né? Só com chinês e não promove, né? E aí é o segundo ponto, né? Aí você voa com qualquer, não precisa ser chinês, né? Precisamente, tanto copiloto quanto comandante, e são empresas que promovem, né? E outra, Essa aqui. é uma opção boa de mercado para quem não quer cortar laços definitivos com o Brasil, né? A gente sabe que aqui a possibilidade da licença não remunerada é uma realidade, diferentemente do mercado, de outros mercados como Europa, Oriente Médio, você não pode estar preso a um contrato de trabalho vigente, seja ele de qualquer natureza. E a China aceita, né? Se você conseguir uma licença não remunerada de uma empresa X, você pode ir lá cumprir um contrato. Enfim, isso também é uma opção para aqueles que não querem cortar laços definitivos com a aviação profissional no Brasil, né? Isso é verdade. Realmente eles não te exigem. Muita gente, não só aqui na China, mas Fiji também, outras localidades. Tem gente que tirou licença no Brasil e veio para cá para cumprir o contrato. A questão de cumprir o contrato é até bom deixar claro aqui. Todas as empresas, pelo menos aqui, sei que Macau, Hong Kong, não sei Taiwan, mas elas exigem não um tempo mínimo de permanência, mas você tem uma multa que caso você saia antes daquele tempo mínimo, eles exigem que você pague isso. Então, isso tem que ser levado em conta quando a pessoa quer entrar aqui e falar, não, eu quero ficar pouco tempo. Então, tem que pensar bem, porque o valor da multa ele é um pouco alto, então isso pode acabar afetando aí aquela poupança que você fez naqueles 2 anos ali, talvez você tenha que usar parte dela para poder pagar a empresa e para poder ir embora. Então, isso aí é uma realidade. É bom sempre ter em mente aí, antes de você entrar, veja o contrato lá, o Train Bond, o que você tem que pagar ou não, como é que funciona, para que depois você queira voltar para o seu lugar de origem, putz, eu vou ter que pagar. Então, isso daí é bem legal, é bem importante se ater aí nesses detalhes. E como você falou, Macau, a empresa aqui, as empresas promovem, sei que em Hong Kong também isso acontece, Airlines, Express, a própria Cathay, tem amigos voando na Cathay Dragon, né, que é uma das empresas do grupo Cathay, agora a Express é do grupo Cathay, a IVA também promove. Eu sei que, enfim, foi um caso especial, mas na própria Asia também, um colega nosso brasileiro
até de Goiânia e fui promovido. Então, acontece. A questão é você vir para cá, se dedicar, entra de cabeça. A qualidade de vida aqui na Ásia, em geral, eu acho muito boa, é extremamente seguro em termos de, enfim, roubo, qualquer, enfim, os problemas que a gente tem aí no dia a dia do Brasil. Aqui o índice de criminalidade é praticamente zero. Taxa de homicídio, então, nem sei te dizer quantas pessoas morreram em Macau no último ano, mas talvez um número de um dígito só. Então, isso daí, para quem tem família ou para quem quer ter uma qualidade de vida, não digo relaxar, mas ir para um lugar mais tranquilo, a Ásia, Macau ou a própria China, Hong Kong, são lugares a serem considerados aí. No meu caso, eu não tenho filho, mas aqui em Macau, por exemplo, para quem tem filho, vem para cá. Macau tem a possibilidade da escola portuguesa, então seu filho pode continuar com a educação em português. Então, tudo isso conta. E eu acho, enfim, vale muito a pena. Recomendo que quem queira ir se aventurar, vá antes, procure saber, procure informações de quem já está no lugar, conheça. Os expatriados, né? Sim, os expatriados. Então, eu acho então, só para finalizar, então, para você que está nos assistindo aí, quando você escutar alguém comentando que a China não promove, que você vai sair do Brasil e não vai ser promovido na China, lembra que você assistiu aqui no Expatriado, o pessoal do Ovation Cult, né? Através do Luiz aí, ele mencionando, né? Então é um mito, né? Isso aí não. A China tem empresas que não promovem, isso é verdade. Agora, não é uma verdade absoluta. Tem várias empresas que promovem, né? Então, é o que o Luiz acabou de falar. E é isso daí, né, Gustavo? Bom, eu acho muito interessante. Acho que a gente tem assunto aqui para ficar 2, 3 horas falando, né? Eu acho que outras oportunidades surgirão. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo ao Luiz por ter se disponibilizado a passar um pouco desse conteúdo para a gente, que é muito importante para ajudar aquelas pessoas que têm curiosidade ou que querem algum dia tentar a sorte profissionalmente em um outro mercado, nesse caso, mercado de Macau e Ásia, que isso sirva para eles decidirem, né? Queria agradecer você, mando um abraço para a Elisa, para todo mundo aí, e é sempre um prazer poder contar com vocês. Bom, pois assunto não falta aí, eu agradeço aí a oportunidade, o bate-papo, é bom a gente falar com os amigos, botar a conversa em dia e de lambuja trazer informação para quem aí se interessa e tá buscando. Então, a gente está sempre à disposição aí, o que a gente puder ajudar e fornecer de informação, a gente está disponível sempre. Parabéns aí pelo projeto de vocês, isso é bem legal aí, algo, não diria novo, né, mas eu acho que é válido aí trazer essa fonte aí de recursos, de informação para a galera da aviação, que eu sei que faz falta. É difícil aí você sair na internet tentando encontrar informação específica de um lugar ou outro, justamente quando você precisa, e é bem difícil. A experiência própria, como eu disse aí, eu não tinha pouca informação daqui do local que eu estava vindo. Mas em nenhum momento isso me gerou medo. A gente botou as caras, veio para cá e se adaptou super bem. Eu e minha esposa, os amigos depois, até a família, né? Que a família dela está aqui com o irmão e mais a cunhada. Então, todo mundo enfim, acabou dando sorte e estamos aqui até hoje. Mas é muito importante conseguir ter acesso a essas informações e parabéns aí pelo que vocês estão fazendo. Obrigado, Luiz. Manda um abração para a Elise também, para o Rodrigão, para o Digão. E tamo junto. Valeu. Abraço. Valeu, obrigado aí. Falou. Até a próxima. Abraço.